O tempo é curto. 1 Coríntios capítulo 7, versículo 29. O texto não diz que o tempo é curto. Isso teria sido uma afirmação verdadeira, mas comparado com a eternidade, o tempo, no máximo, é apenas a ponta de um alfinete. Mas observe o que o texto diz. O tempo é curto. É o tempo da nossa vida, o espaço da nossa oportunidade. O pouco tempo que estaremos no atual estágio de ação é curto. É o tempo da nossa vida, o espaço da nossa oportunidade. O pouco tempo que estaremos no atual estágio de ação que é curto. É estreito e contraído como o original indica. Eis, disse o salmista, fazeste os meus dias como a largura de um palmo, e a minha idade é como nada diante de ti. Breve é o tempo que nós atribuímos, irmãos e irmãs, no qual podemos servir ao Senhor nosso Deus. Esta é uma verdade de Deus que todos acreditam, conhecem e confessam. É banal como um provérbio em todas as línguas, mas com poucos de nós agem como se acreditássemos nele. Estamos conscientes da precariedade da vida das outras pessoas, mas de uma forma ou de outra, convencemos-nos de que o nosso tempo não é tão limitado como o deles. Achamos que temos tempo e recursos suficientes, mas nos admiramos que nossos vizinhos possam ser tão descuidados e pródigos durante dias e anos, pois observamos as rugas em suas sobrancelhas, detectamos os cabelos grisalhos em suas cabeças e percebemos os sinais de morte em seus comportamentos, e não duvidamos que em breve terão que prestar contas. Todos os homens pensam que todos os homens são mortais, exceto eles próprios. É um pensamento noturno que pode muito bem nos assustar enquanto descansamos dos negócios e da agitação, ou do desperdício e da devassidão de cada dia seguinte. Porque vocês escondem de si mesmos o declínio do trabalho de sua própria vida, o enfraquecimento de suas próprias forças, a tecelagem de suas próprias mortalhas? Como criatura, você é frágil. Como habitante do mundo, você está exposto às baixas. Como homem, há um tempo determinado para você na terra. Você deve ser arrastado pela maré vazante. Você deve seguir com o restante da sua geração. Pergunte ao anjo o que ele pensa da vida de um mortal, e ele lhe dirá que se lembra de quando o primeiro homem foi criado, e desde então a terra tem mudado sempre de lugar. Talvez ele fique perplexo ao recordar as raças que surgiram e desapareceram em incontáveis sucessões. Por um tempo, eles flutuaram na superfície e depois afundaram no riacho. No início, eles lutaram através dos séculos, mas, depois disso, nenhum deles conseguiu atingir 1/10 daquela idade primitiva de curta duração. Diz o anjo: eles me parecem como folhas de uma árvore, como insetos na terra, como moscas no ar, como a grama que floresce nos prados. Mal contemplei antes de serem cortados, secos e perdidos. Ah, se você nunca se encontrou com um anjo para interrogá-lo, converse familiarmente com uma das árvores de uma das florestas antigas. Pergunte o que ele viu, e embora ele não consiga falar em tons articulados, você pode emprestar-lhe a língua e ele lhe dirá que centenas de anos se passaram e a história se acumulou desde o momento em que era uma bolota até agora. Cobre um amplo espaço com sua folhagem extensa. Sim, o carvalho e o olmo podem nos dizer que o homem de hoje é apenas uma criança. Você prefere aconselhar-se com seus semelhantes? Depois pergunte ao velho o que ele pensa da vida. Ele lhe dirá que quando era menino, pensava que tinha muito tempo pela frente. Os dias passavam tanto em suas mãos que ele brincava com o passar das horas e ficava feliz quando os aniversários contavam os anos que se passaram. Era seu forte desejo e sua ambição ardente libertar-se das amarras da infância e lançar-se no grande mar de turbulência e empreendimento. Mas agora olha para trás, para esses 70 anos que foram se acumulando gradativamente como um sonho. Através de todas as fases intermitentes da jornada da vida,
O tempo presente é sempre desconcertante. Deve ter passado antes de ser compreendido. Parece-lhe que foi ontem que saiu do telhado do pai para ser aprendiz. Ele se lembra disso com nitidez e conta com carinho algumas coisas curiosas que aconteceram naqueles tempos antigos. Há quanto tempo desde que os sinos tocaram o seu casamento e agora os seus filhos atingiram a idade adulta, e os filhos dos seus filhos sobem nos seus joelhos e chamam-no de avô. No entanto, ele se lembra de quando, por assim dizer, ontem, ele próprio era uma criança e seu avô o abraçou. Meus veneráveis amigos, vocês testemunharão que não exagero quando falo assim. Minha linguagem é apenas a expressão débil de uma experiência forçada. Você pode perceber de forma mais vívida do que eu consigo pintar a sensação de olhar para trás para todo o período de 10 anos. Para o jovem, isso parece um período muito longo, enquanto para você parece apenas uma vigília noturna. E, no entanto, talvez haja entre vocês alguns veteranos, algumas matronas idosas que precisam ser lembradas de que o tempo é curto. A saúde e atividades atuais podem tentá-lo a esquecer que a natureza, no seu caso, está à beira de seus limites. E se a sua estrutura for forte? E se a flor ainda persistir em seus cheques? Você quase atingiu a meta, o prazo concedido que os mortais não podem passar. Já vi dias bonitos no outono, quando o ar era suave como na amena primavera, mas não prometia um outro verão. Eu sabia que a estação estava avançada demais para que o inverno pudesse atrasar sua aproximação por muito mais tempo. Portanto, você, meu velho amigo, pode ter certeza de que a hora da sua partida se aproxima. Se 5 ou mesmo mais 10 anos lhe forem concedidos, quão rapidamente eles deverão passar, quando 70 anos passados se foram tão rapidamente. O resto de seus dias certamente cobrirá pouco espaço quando toda a bússola de sua vida se estender por uma área tão pequena. Seja frugal em minutos agora, embora você possa ter sido, em algum momento, pródigo em anos. No final da vida, você não tem tempo para negociar e adiar, para resolver e ainda assim brincar com resoluções, para desperdiçar e desperdiçar oportunidades de ouro. O tempo é curto. Mas para avaliar corretamente essa verdade, podemos muito bem deixar os ciclos que os anjos testemunharam, os séculos em que as árvores floresceram e as estações que vieram e passaram na memória de nossos avós para considerar, os anos da mão direita do mais alto. Pergunta pela boca do Senhor. Aconselha-se com o Deus eterno. Lembre-se de como está escrito. 1000 anos à vista de Deus são apenas como ontem quando já passou. 1000 anos à vista de tu são apenas como ontem que já passou, e como uma vigília durante a noite. Um dia é para o Senhor como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Ele está sentado no círculo da terra e seus habitantes são como gafanhotos, insetos de uma hora comparados a ele. Como a grama, brotamos e como a grama somos ceifados, comparados com a vida do eterno. Qual é a nossa vida? Não há comparação. É quase insignificante demais para contrastar. Meus dias são como uma sombra que declina e estou seco como a grama. Mas tu, ó Senhor, durarás para sempre e a tua lembrança por todas as gerações. Eu gostaria de ter o poder de imprimir esta verdade em cada coração. Como não fiz, tentarei apontar a moral que ela sugere e orar para que o Espírito de Deus possa selar a instrução em cada coração. O tempo é curto, por isso, primeiro avisa, a seguir sugere, depois inspira e por último alarma. Primeiro adverte. Se você conhece o valor do tempo, evitaria o menor desperdício de algo tão precioso. Os tolos dizem que o tempo é longo, mas só os tolos falam assim. Dizem que o tempo foi feito para os escravos. Só ele é um homem livre que sabe usar adequadamente o seu tempo. E é um escravo, na verdade,
quem considera escravidão prosseguir a sua vocação com uma boa consciência e servir o seu Deus com diligência, fidelidade e zelo, sabendo que o tempo é curto. Você e eu não temos uma hora para desperdiçar em diversão. Existem algumas diversões que proporcionam uma pausa na tensão incessante do trabalho e da ansiedade, e são proveitosas para fortalecer a mente e fortalecer os nervos. Estes não são apenas permitidos, mas são adequados e adequados. Mas embora a recreação seja necessária e conveniente para manter as faculdades mentais e físicas em boas condições de funcionamento, não podemos aceitar tal dissipação que tende mais a enervar do que a revigorar a constituição. O gosto popular demonstra a sua própria perversidade ao procurar extrair prazer da loucura e do vício. A moda sanciona muitos passatempos que não agradam a qualquer pessoa sábia, racional e inteligente. Mas o cristão, em seus relaxamentos, deve buscar impulsos saudáveis e evitar estimulantes nocivos. O tempo é curto. Não podemos permitir-nos perdê-lo em conversas insensatas, fofocas inúteis ou escândalos domésticos. Nem podemos nos dar o luxo de planejar uma rodada de frivolidades vazias para passar uma tarde ou uma noite, como é de costume de alguns. Nosso tempo é precioso demais para ser desperdiçado em visitas formais e visitas meticulosas. Bem poderia Contomitir queixar-se da intrusão de uma certa pessoa que o visitou, como as pessoas visitam os ministros, como se seu tempo não tivesse importância. Eu preferiria ter dado a esse homem um punhado de dinheiro, disse ele, do que ele ter desperdiçado meu tempo. Você considera uma pequena coisa invadir nossos minutos, mas ao fazê-lo, você pode estragar nossas horas. Quer você pense assim ou não, muitas vezes nos distrai o fato de nos preocuparmos com coisas triviais no meio de nossos compromissos sagrados. Podemos ser chamados de um estudo absorvente. Podemos ser rudemente interrompidos quando nossos joelhos estão dobrados e nosso coração está elevado a Deus em intercessão. Podemos ter a mente desviada dos assuntos mais importantes para ouvir as observações mais frívolas. Diz-se que Henry Martin que ele nunca perdeu uma hora. Gostaria que se pudesse dizer de nós que não perdemos nem uma hora do nosso tempo, nem uma hora do tempo dos outros. Irmãos e irmãs, o tempo é muito curto para fazer do desejo de uma visita amigável uma desculpa para conversas fúteis. Não é necessário nenhum esforço de imaginação para imaginarmos dois homens que são crentes no Senhor Jesus Cristo, chamados para serem santos e considerados fiéis, reunidos em uma sala e cumprimentando-se como amigos. Eles certamente terão algo para conversar. Todo o céu está cheio da glória de Deus e a terra está cheia de suas riquezas. Há alcance suficiente para pensamento, para fala, para uma conversa proveitosa. Mas ouça um pouco. Observe-se que o tempo está muito frio, sim, diz o outro. A geada ainda está muito forte. Eles não têm mais nada a dizer até que, atualmente, um deles comenta. A viagem será bastante escorregadia esta noite. Ao que vem a resposta. Atrevo-me a dizer que muitos cavalos cairão. E são estes os homens de quem Pedro testifica que foram redimidos com o precioso sangue de Cristo da conversão vã recebida por tradições de seus pais? São estes os homens que se tornaram participantes do Espírito Santo? Esta frivolidade é adequada aos herdeiros do céu? No entanto, muitas vezes que é desperdiçado tempo precioso e abusado da faculdade da fala. Há uma profecia antiga que eu adoraria ver cumprida na história moderna. No Salmo de Louvor de Davi, apenas um salmo, o 145, tem esse título. Ele diz: todas as tuas obras te louvarão, ó Senhor, e os teus santos te abençoarão. Reino e falar do teu poder, para dar a conhecer aos filhos dos homens os teus atos poderosos e a gloriosa majestade do seu reino. Através de uma conversa como esta, amado, você pode
resgatar o tempo nestes dias maus. Mas você tem o medo de ser acusado de hipocrisia ou de levar sua religião um pouco longe demais. Irmãos e irmãs, já é tempo de termos um pouco mais dessas hipocrisias e de levarmos a religião um pouco mais longe do que tem sido o nosso hábito. Oportunidades de ouro são perdidas e o intercâmbio proveitoso de pensamentos santos é lamentavelmente negligenciado nestes dias. Antigamente, aqueles que temiam ao Senhor falavam muitas vezes um com os outros, e o Senhor ouvia e ouvia. Não muito disto prevalece agora entre os cristãos professos. Pouca coisa é dita que vale a pena ser ouvida pelos homens, e muito menos digna de ser ouvida por Deus. E se ele ouviu, em vez de anotá-lo em um livro de recordações e dizer, eles são meus, certamente em sua infinita misericórdia, ele deixaria de registrar os pensamentos vãos e as palavras vazias que só poderiam ser estigmas sobre seu caráter. Pela brevidade do tempo, então, e pela rapidez de sua fuga, eu aconselho a se abster de todos os abusos da língua. Invista cada hora de alguma maneira lucrativa para que, quando passada, não seja perdida. Deixe seus lábios ser uma fonte da qual todos os riachos que fluem terão sabor de graça e bondade. Além disso, o tempo é demasiado curto para indecisões e vacilações. Sua resolução e retração, seu planejamento e maquinação, seu sono e sonho, seu despertar do sono, apenas para afundar em um estado mais sonolento do que antes, são uma zombaria da vida e um assassinato intencional do tempo. De quantos de vocês é verdade, se alguma vez tiveram um propósito nobre, nunca encontraram uma época conveniente para realizá-lo? Às vezes, à beira da conversão, vocês param até que suas convicções esfriam. Há 10 ou 20 anos você ouviu o apelo: meu filho, dê-me seu coração, e respondeu: eu darei. Mas até hoje você nunca cumpriu sua palavra. Vai trabalhar na minha vinha, disse o mestre. Eu vou, Senhor, foi sua resposta imediata. Mas você nunca foi. Hoje, como antes, você está ocioso. Mas algum de vocês, de fato, estava em uma condição mais esperançosa há 30 ou 40 anos do que estão atualmente. Que relato vocês podem dar de si mesmos? O que aconteceu com esses anos intermediários? A infinita misericórdia de Deus manteve você fora do inferno, mas não há garantia de que sua longanimidade o protegerá da destruição por mais um instante. Ó senhores, o tempo é curto, o negócio é urgente, a crise é iminente. É uma loucura hesitar entre duas opiniões. Se Deus é Deus, sirva-o. E se não, escolhe a alternativa e sirva Baal. Deixe a sua decisão ser tomada, de uma forma ou de outra, sem demora. Quanto tempo você oscila entre duas opiniões? E vocês, cristãos, com seus grandes projetos ilusórios, como eles se desfazem? Alguns de vocês já teriam feito muita coisa útil se não tivessem sonhado em fazer tanta coisa que imponente. Oh, que planos maravilhosos para evangelizar Londres, para converter todo o continente europeu a Cristo. Flutuam no cérebro ou evaporam num discurso, e nada é feito. Somos como um certo César da Rússia, dos tempos antigos, que sempre quis dar um segundo passo antes de dar o primeiro. Estamos sempre projetando algum esquema maravilhoso que se mostra maravilhoso demais para ser executado. Assim, sonhamos com o que deveria ser e deveria ser, com o que poderia ser e como esperamos que seja. Esses sonhos são filhos de um cérebro ocioso. Os sonhadores ficam apáticos e nada é feito. Em nome de Deus eterno, eu lhe imploro, se você o ama, comece a trabalhar para ele. Melhor matar um único inimigo do que sonhar em massacrar um exército. É melhor semear um único grão de milho ou plantar uma única folha de grama do que sonhar em fertilizar o Saara ou recuperar do poderoso mar incontáveis acres de terra fértil. Façam alguma coisa, irmãos e irmãs, façam alguma coisa. Já é hora de acordar, pois o tempo é curto. Este pensamento pode servir para nos alertar contra outra loucura, a de especular sobre pontos de teologia controversas.
Você sabe como os escolásticos costumavam debater e discutir sobre quantos anjos poderiam ficar na ponta de uma agulha? E como muitas outras proposições não menos absurdas eles se cansavam. Estranho de fato foi a engenhosidade dos homens sobrecarregados para encontrar assuntos para discussões nos dias sombrios daqueles maçantes doutores do saber. Há algo no exterior do sermão. Há algo desse espírito no exterior até agora. Os ministros dedicaram sermões inteiros a discussões de alguma besteira ou reclamações que não significam nada para ninguém no universo. Tenho geralmente notado que quanto menos importante for o ponto, mais ferozmente algumas pessoas o defenderão, como se o mundo pudesse ruir e todos os pecadores nele vão com os olhos vendados para o inferno e a obra de salvação deve parar. Para discutir esse ponto, um irmão que ocasionalmente me encontra nunca consegue ficar 5 minutos em minha companhia, mas ele me ataca sobre a questão do livre-arbítrio e da predestinação. Eu disse a ele na última vez que discutiria o assunto com ele um dia desses, mas que deveria adiar até depois do juízo final, pois estava ocupado demais para falar sobre isso agora. Eu me sinto assim em relação a muitas perguntas. Há irmãos que podem explicar completamente o livro de Apocalipse, embora eu geralmente ache que eles exclamam uns com os outros, até que declamam uns aos outros da face da terra. Prefiro ser capaz de proclamar a cruz de Cristo e explicar os evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João do que decifrar as imagens de Ezequiel ou os símbolos do Apocalipse. Bem-aventurado aquele que pode expor os mistérios. Não tenho dúvidas sobre a sua bem-aventurança, mas estou perfeitamente satisfeito com outra bem-aventurança, nomeadamente se eu puder trazer pecadores a Jesus e ensinar os santos algumas verdades práticas que possam guiá-los na vida diária. Parece-me que o tempo é muito curto para subir num balão com especulações ou para descer às minas do pensamento profundo, para trazer à tona algumas bugigangas e fragmentos de conhecimento singular. Queremos salvar almas e conduzi-las àquele céu onde a presença de Deus faz dia eterno. Esta parece-me ser exigência urgente que temos agora de que o tempo é curto e chega a noite em que ninguém pode trabalhar. Que isso também nos admoeste, irmãos e irmãs, a unidade de propósito. Devemos ter apenas um objetivo. Se tivéssemos tempo suficiente, poderíamos tentar 2 ou 3 esquemas ao mesmo tempo, embora mesmo assim provavelmente falharíamos por falta de concentração de nossas energias. Mas como temos muito pouco tempo, é melhor economizá-lo cuidando de uma coisa. O homem que dedica todo o seu pensamento e força a realização de um objetivo razoável, geralmente é bem-sucedido. Minha alma, curva-te e entrega-te para a glória de Deus. Seja este o único objetivo de todo o seu ser. Forme suas amizades e ordene suas ocupações para cumprir este primeiro e mais elevado dever da vida. Seja seu único motivo viver para a sua honra e, se necessário, até mesmo para morrer, para promover seu renome entre os filhos dos homens. Apresentem seus corpos como sacrifício vivo. Sintonizem-se suas almas com o grande aleluia. Enquanto eu viver, bendirei ao Senhor. Cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu existir. Que tudo o que tem fôlego louve ao Senhor. Louvai-vos ao Senhor. Ó irmãos e irmãs, este entusiasmo sublime fará maravilhas. Você dissipa sua força e desperdiça suas oportunidades ao dividir sua atenção. Você diz que quer ser cristão. Enquanto isso, seu coração está determinado a obter riquezas. Você procura abastecer sua mente com o aprendizado e a sabedoria do mundo. Você deseja ganhar reputação como um bom conversador em companhia e um convidado sociável na diretoria social. A ambição leva você a buscar forma entre seus semelhantes. Muito bem, não denunciarei nenhuma dessas coisas, mas usarei todos os meios persuasivos para introduzir vocês, que não são crentes em Cristo, a renunciar ao mundo. Se Cristo comprou você com seu sangue e o redimiu deste presente mundo mau, ele tem direito a você como seu servo
E é por sua conta e risco que você se dedica a qualquer atividade que seja inconsistente com uma entrega total de si mesmo a Ele. Você pertence a Ele, então viva totalmente para Ele. A razão pela qual a maioria dos cristãos nunca alcançam qualquer eminência na vida divina é porque eles deixam as inundações de suas vidas correrem uma dúzia de pequenos riachos gotejantes, ao passo que, se eles os prendessem em um canal e enviasse aquele único fluxo avançado para a glória de Deus, haveria tanta força e poder em seu caráter, seus pensamentos, seus esforços e suas ações que eles realmente viveriam enquanto viviam.